instantes, o Vinícius Andrade, direto do aeroporto de Confins, pra gente falar do Galo. Esse dia bastante agitado. Quem já tá por aqui é o Breno Galante, o nosso colunista. E, Breno, vou começar contigo. Boa tarde pra você. O Galo tendo que lidar com mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Dessa vez foi pro Criciúma, justamente na abertura de uma sequência, né, com jogos tão importantes, tão decisivos. E o Galo já iniciando esse período aí, né, nessa semana com o jogo de Copa do Brasil, Clássico, depois Libertadores, já começando com alerta ligado, hein, Breno? Você esteve lá em Criciúma, queria saber seu destaque inicial, obviamente, também sua avaliação desse jogo do Galo no sábado passado. Boa tarde, Breno. Boa tarde, Rafa. Seja bem-vindo novamente aí ao Seabra. 60 dias de férias, que maravilha. É duro, hein? Feliz. Lélio, um abraço também. A turma de casa aí que tá nos ouvindo. Ô, Rafa, eu fiquei muito decepcionado com o que eu vi, né, do futebol apresentado pelo Atlético em Criciúma, porque alguns erros se repetiram novamente. Eu até tive a oportunidade, como eu estava hospedado no hotel do Atlético, na sexta-noite tive a oportunidade de bater um papo com o Milito no saguão do hotel. Um cara muito receptivo, educado, carismático, que tem suas convicções. Me falou dos problemas que todo mundo sabe, dos desfalques que o Atlético teve, mas sempre firme nas suas convicções. Como foi na coletiva, quando eu questionei a ele se não era momento dele mudar o sistema de jogo do Atlético, se não era esse o problema, mudar algumas peças, e ele disse que precisa de alguns ajustes. Mas alguns ajustes, para mim, Rafa, passa sim na mudança do sistema, sendo bem sincero. Hoje, vendo o Atlético jogar, várias vezes a gente vê o Júnior Alonso ser um lateral esquerdo, um meia esquerda, e ele é zagueiro, e o Atlético fica exposto ao contra-ataque, e o Alonso, várias oportunidades de ir à linha de fundo para cruzar, e ele não cruza, ele começa, joga para trás, o Atlético começa a rodar a bola, o Atlético tem uma posse de bola inoperante, e isso tem hora que chega a irritar o Rafa. A gente fica assistindo o jogo, quem cria as jogadas do Atlético são os volantes, né? O Bernard se movimenta e não recebe a bola. Eu fico assistindo o jogo ali de trás do gol, vendo a movimentação dos jogadores. Há movimentação, mas falta ali aquele jogador que tem um pouquinho mais de confiança para dar um passe na diagonal, um passe longo. O Atlético está precisando de um tipo de mudança nesse meio. E o que a gente pode falar sobre a exposição do time aos contra-ataques, né? O centroavante do Criciúma fez o que quis, né, cara? Na velocidade, saíram 2 vezes de cara com o Matheus Mendes. Enfim, tem muito que ser revisto. O Otávio, quando saiu, a gente entrevistou ele na saída do campo, ele falou sobre os problemas do Atlético. O time tem que definir, tem que criar oportunidade, tem que marcar, não tá marcando, mas também não pode dar o espaço que tá dando. Eu, sinceramente, Rafa, eu espero que o Milito repense algumas coisas, apesar de ter sido bem claro que ele não vai mudar o estilo dele na coletiva, mas eu acho que algumas coisas têm que mudar. Eu estava vendo o mapa de calor do Alan Franco. O Alan Franco, ele joga como um meia esquerda, né? E às vezes centralizado, próximo de ser um centroavante. Ele é um volante. Eu, sinceramente, Rafa, acho que está na hora do Atlético montar ali 2 volantezinhos de contenção para começar a segurar a onda atrás para depois pensar em resolver lá na frente, viu, Rafa? Já vou saber do Lélio Gustavo a opinião dele sobre uma outra coisa que já aconteceu nesta segunda-feira e, de certo modo, é claro, um desdobramento do jogo de sábado, mas, Seabra, você comentou o jogo aqui na rádio, né, justamente na sua volta das férias. Você não tá sentindo também, igual o Breno falou, o Galo um tanto quanto bagunçado dentro de campo? Tô sentindo o Atlético bem bagunçado. Até falei isso na jornada, depois que acabou. Falei, o time do Atlético é uma zorra, né? Uma confusão. Paulinho e Bernard se embolando ali na frente. O time jogou como se o Hulk estivesse em campo e o Hulk não estava. Então, até o Milito falou sobre isso na coletiva, perguntado sobre o que ele mudou em relação ao Vargas ou ao Hulk. Nada. Então tá complicado, porque são 2 jogadores bem diferentes. O Vargas não tem a característica nem a qualidade, muito menos a qualidade que o Hulk tem. Então, jogar da mesma forma com um ou com o outro, não dá. E aí eu concordo com o que o Breno disse. E é mais preocupante ainda, porque, vou falar daqui a pouco, a gente vê o Atlético, uma peneira, a defesa, o sistema defensivo do Atlético, uma peneira. O Vini até levantou na jornada os números, agora não me lembro de cabeça, mas o Atlético levou
N gols aí nos últimos 15 jogos, levou gol, muito gol. E continuou tomando, né? Porque levou 2 contra o Criciúma e teve chance até de levar mais. Se o jogo tivesse terminado 3-0, 4-0 pro Criciúma, 0, hein? Nem a 1. Não seria nenhum absurdo, porque o Atlético teve chance de sofrer mais gols. E na parte ofensiva, aquela bagunça, aquela confusão. Não vê uma jogada criada, não vê nada. E outra coisa, o time do Atlético não tem vontade. Você não vê raça, você não vê determinação, você não vê os caras querendo, não parece que querem, sabe? Você não vê aquela coisa que o Atlético, inclusive, sempre se caracterizou por isso, de correr na bola como se fosse um prato de comida, aquela coisa de vamos lá, vamos tentar. Olha a qualidade do time do Atlético no papel e olha o que o time está mostrando em campo. E aí vem o que eu estava falando agora há pouco, o que é mais preocupante. O Milito perguntado, como o Breno disse ali, se ele pretende mudar ou não a forma do Atlético jogar, ele diz, posso mudar, mas nesse momento não, porque eu não sinto isso. O Atlético tem uma decisão com o CRB agora essa semana, depois tem um clássico com o Cruzeiro, e sem falar dos outros jogos pesados que tem pelo Campeonato Brasileiro, e ainda tem o São Lourenço de Almagro aí no meio dessa confusão toda pela Libertadores. Então, bem preocupante, porque com essa bolinha que o Atlético está jogando, sinceramente, eu não sei onde vai parar, não. Lélio Gustavo, hoje, é até matéria do Pedro Faria, o nosso colega, que agora ele no bid já é nosso aqui do Tempo Esportes, tá, Lelão? Diretoria do Galo teve uma manhã de reuniões no CT do Atlético para bater um papo com a comissão técnica, né? E discutirem, né, o que tá acontecendo com o futebol do Galo. Porque o Milito começou muito bem, depois oscilou, veio Copa América, vieram as lesões e os desfalques, o time melhora e depois já vai e perde pro Criciúma de novo. Então eu queria perguntar para você, Lélio Gustavo, considerando que o Milito, ele chegou e já tem um bom tempo, e o início dele foi bom, você acha que o timing para realizar essa tal reunião com o Milito e comissão técnica foi correto ou demorou muito para que eles tivessem esse bate-papo, hein? Eu, na minha opinião, demorou muito, porque quando o Atlético estava desfalcado, né, e eram 13 desfalques naquela altura do Campeonato Brasileiro, ele insistia com uma coisa que ele não tinha material humano para fazer, que é com esse jogo agressivo, com o zagueiro tendo que sair para atacar. O Júnior Alonso, ele foi o meia-esquerda do Atlético. O Alan Franco, ele foi o ponta-esquerda. O Paulinho foi uma espécie de armador. O Bernard foi um sem função dentro do time, porque mal pegava na bola e também quase que é exemplo do Scarpa. Então, não adiantou nada colocar o Saravia e continuar com essa insistência de querer a todo momento ocupar o campo do adversário, jogando contra um time que estava fechado e só esperando o passe errado. E só no primeiro tempo foram 39 passes errados do Atlético no jogo contra o Criciúma. Por isso que eu falo que o Atlético tem que ter, além do diretor de futebol, que hoje é o cargo ocupado pelo Vitor, ele tem que ter um diretor técnico. De preferência até um camarada que tenha sido treinador, um grande entendedor de futebol, para que no momento exato ele chegue, meu camarada aqui, vamos dar uma reavaliada aí, desse jeito não tá legal, vamos seguir, sabe, por outro caminho. O Atlético precisa desse dirigente, precisa, porque também no mundo não existe ninguém infalível. O ser humano, ele não é infalível. Ele tem os seus defeitos, tem as suas falhas. Então, você tendo alguém ali para conversar, você poderia buscar um novo rumo. Mas foi agora, antes tarde do que nunca. Muita gente está perguntando, vai ser mandado embora? Não vai ser mandado embora agora. Às vésperas de decisão na Copa do Brasil, de decisão na Copa Libertadores. E se perder para o Cruzeiro? Não sei, o Filipão perdeu 2 vezes. Foi mantido no cargo. Então, também não é momento para se pensar numa troca. Agora, que deve haver uma cobrança quanto a isso, sem dúvida alguma. Todos nós somos cobrados nos nossos trabalhos. Ou você não é, Rafa? Você tá doido? Gente, assim, eu acredito que é uma junção de fatores. Tem torcedor aqui falando, bom que o Seabra falou sobre questão de vontade. Foi até o Alex Sérgio
aqui no superchat do YouTube. Mas tem questão, não vou nem falar teimosia, mas insistência do Milito. Tem questão de um elenco que às vezes não tem tantas peças, né? Quanto o torcedor espera que tivesse, né? E de qualidade, o Daverson chega daqui a pouco e provavelmente vem pro ataque, né? Foi contratado por conta da lesão do Hulk, também por uma necessidade de ter alguém que tenha minimamente ali um nível bom de futebol, considerando, né, um período recente, não falando que o Allan Kardec ele foi ruim, a vida dele, toda a carreira dele toda, mas desde que chegou ao Atlético não aconteceu, não mostrou a que veio. O Vargas, né, a gente tem essa questão da falta de constância do Vargas, você não pode contar com ele o tempo todo, apesar de que já teve momentos piores, com o Milito ele até deu uma melhorada. Então eu não consigo também atribuir, é culpa só do Milito, é falta de vontade, é o elenco, a direção. Fato é que o Atlético precisa dar uma resposta, porque o início foi muito promissor e agora o torcedor já está preocupado com essa instabilidade. Fala, Lélio! Esse lance da falta de vontade aí, eu vou até discordar do Seabra, você sabe o que eu acho? Isso para mim ficou muito claro em 2 partidas. Diga. Eu diria 3, contra o Palmeiras, Flamengo e Botafogo. O tanto que esses times correm e o Atlético não corre. Isso aí, pra mim, é preparo físico. Aquelas jogadas mano a mano, que o cara tenta jogar a bola na correria pra ganhar do zagueiro, você vai e pega o jogo contra o Flamengo, o Atlético não conseguiu fazer isso. E era uma característica do time no ano passado. Mas isso é apenas uma especulação, né? Porque é quando, do início do trabalho do Milito, o Atlético tinha aquela chamada pressão pós-perda, né? Mas é isso que eu ia falar. Que impressionava. E hoje já não tem isso mais. Agora, só um outro fator antes de você concluir seu pensamento. Será que também o jogador não começa a ficar desanimado, cara? Por quê? Porque você vai e tira ele de uma posição onde ele sabe que pode render mais e o técnico insiste que ele faça outra coisa. Também pode bater um desânimo no cara. Sim. Né? Isso pode acontecer. Diga, Sérgio. Uma coisa rápida sobre a coletiva depois. O Milito falou assim, eu não quero... Eu disse nesses termos, né? Eu não quero ouvir críticas se o que eu tô fazendo é a mesma coisa que eu tava fazendo lá no início e tava dando certo, e tava todo mundo elogiando, e agora eu tô fazendo a mesma coisa e tá todo mundo criticando. Mas peraí, então você não quer ouvir crítica porque o seu sistema de repente deu certo e aí ficou visado, todo mundo já sabia como que o Galo ia entrar em campo e ia jogar e o time virou uma bagunça, sem esquema e tá dando tudo errado. Além dos resultados, os resultados até vieram aí nas últimas rodadas, mas o futebol do Atlético não vem e aí não é pra ouvir crítica porque tá fazendo a mesma coisa? Aí tá complicado, hein, Milito? Ô Breno Galante, e aí, você que viaja, acompanha o time de perto também nos jogos fora, né? Claro, em casa, mas também nos jogos fora. Você percebe que tem desânimo porque os atletas estão sendo colocados em posições que não são aquelas que eles jogam, performam melhor? Você acha que é questão do preparo físico? Porque, assim, manter um nível de intensidade, atacando loucamente e tendo que matar a jogada defensivamente, quer dizer, defensivamente eu falo lá no campo defensivo do adversário, evitando que o contra-ataque passe pro campo ofensivo deles. Os caras não estão aguentando, abriram os bicos porque o Milito exige muito, e aí tá faltando preparação física. Como você avalia essa queda de rendimento do Galo, hein, Breno? Ô Rafa, é nítido que o Atlético não joga da maneira que jogou no início com o Milito, né? Isso de fazer uma marcação alta, um time mais compacto, aquilo que impressionou a gente não tá vendo hoje. Pode passar, sim, por uma desmotivação? Pode. O Bernardo até agora ele não encontrou lugar para ele jogar, né? O Batalha, a gente sabe que ele tá jogando de zagueiro porque o Milito quer. O Batalha, ele tem a preferência de jogar de volante. Isso tudo pode ter um peso? Pode. O próprio fato do Fausto Vera ter chegado e já ir jogando e ter saído o Alan Franco do time, que era o titular e estava muito bem, pode ter tido um impacto internamente no grupo? Pode também, né? São várias questões que a gente pode estar aqui levantando e analisando. Agora, o fato é, precisa de algo novo no Atlético, né?
Não dá para o Atlético ficar repetindo as mesmas coisas, passa jogo, entra jogo, e o Atlético sempre a gente chegar aqui e falar, olha, a linha tá alta, o zagueiro tá tomando bola nas costas, né? O cara sai do meio de campo, não tem ninguém na frente, já sai de cara com o goleiro. Ah, o Atlético tá errando muitos gols. Isso a gente vai ficar repetindo aqui até quando, né? Eu acho que essa cobrança da diretoria, ela foi até tardia. Agora, eu acho que o Milito tem que cobrar também dos jogadores. Eu acho que os jogadores também, essa questão de ficar errando os gols como erra, perdendo, levando gol bobo, 7 minutos tomar 2 gols do CRB, isso tem que ser chamado a responsabilidade, né? O Milito não tem culpa de estar lá nesse momento. Ele não está jogando. Então tem que ser dada a responsabilidade. E o Lélio disse aí, o Milito não vai cair. Não, não vai. Mas eu posso garantir para vocês o seguinte, que eu tive essa notícia hoje. Tem gente da alta cúpula do Atlético que já não quer o Milito no Atlético. Então aí já começa aquela coisa da fumaça, né? Onde a fumaça há fogo. Se ele não conseguir resultados aí e convincentes, vitórias convincentes, principalmente contra o CRB aí, que já é um jogo que a gente tem aqui como um jogo dos que vem aí, um jogo mais fácil. E não é fácil, mas é dos mais fáceis em relação ao Cruzeiro e São Lourenço. Tem que começar a convencer. Se ele não emplacar vitórias nesses 3 jogos aí, Rafa, aí depois da Argentina lá, não sei não. Porque eu sei que já está começando a ter esse pensamento dentro do Atlético, viu, Rafa? Ô, Breno, já teve votação ou não? Isso é importante saber, viu, Breno? Pois é. Não, ainda não teve votação, porque colocaram panos quentes por conta dessa semana de decisão. Agora, se tem um escorregão contra o Cruzeiro, que está mais forte que o Atlético nesse momento, e tem um escorregão na Argentina que pode comprometer uma classificação, eu não duvido que podemos ter no jogo de volta aqui na Libertadores outro treinador. Sinceramente, eu não duvido. Principalmente conhecendo o Atlético e o que tem acontecido nos últimos anos com as questões aí de troca de treinadores, queda de treinador. Quando não é o cara que pede pra sair, que foi o caso do Cudê, o povo até brinca na internet, a torcida do Galo, que o Galo é o Galo of Thrones, né? É a máquina de moer treinadores. Eu até acho, e acaba que é uma prática, né? Então, que assim, eu sempre falei isso aqui, eu não vou falar aqui, abrir o microfone e falar tem que tirar ou não tem que tirar, quem paga a conta é que sabe. A gente vai analisar os resultados e o futebol que tá acontecendo aí. Agora, o Milito, dessa forma que ele tá, sinceramente, ele vai morrer abraçado com esse esquema dele. A gente já tá vendo que a coisa não tá dando certo. Deu certo lá no início. Beleza, deu certo no passado. Deu. Não tá dando mais. A coisa não tá acontecendo. Então, qual é o problema de mudar o esquema? Você quer fechar essa peneira que virou o sistema defensivo do Atlético? Então põe 3 zagueiros lá, põe 2 laterais e vambora. Para de ficar inventando. Sabe, outra coisa que me incomodava até antes do jogo com o Criciúma, até na escalação dele, ele fez certo. O Bruno Fux tá disputando posição com o Sarabia. Mas peraí, aí você vai colocar, aí você põe um lateral jogando como zagueiro jogando como lateral, a coisa não tá funcionando. Pra que isso? Você tem um Sarabia, você tem o Guilherme Arana do outro lado, você tem 3 zagueiros, contratou o Alonso, tem o Bruno Fux, tem o Lianco. Por que não faz, então, com 3 zagueiros, põe 2, tira um lá da frente e vamos assim? Sabe, eu, sinceramente, tem umas coisas que eu não consigo entender. Parece fácil, mas não é. Mas, sinceramente, dava pra mudar, né? Mas 3 zagueiros foi contra o CRB, levou 2 gols em 7 minutos, você acha? Então, mas mudar a coisa e manter esse esquema, né, Léo? Também não dá pra ficar todo jogo, cada jogo é uma escalação diferente. O Milito, eu lembro de um detalhe aqui na coletiva de apresentação dele, que foi na Arena MRV. Ele falou, né, que não tinha um esquema tático fixo definido que poderia alterar de acordo com o jogo, com as circunstâncias da partida, mas que a mentalidade seria a mesma. A mentalidade a gente tá vendo que é a mesma, partir pra cima igual um louco e tentar buscar gol atrás de gol e tudo mais. E defensivamente tá essa verdadeira peneira. Aliás, né, o nosso colega Fael Lima, ele postou ali os dados falando sobre a performance do Galo, o desempenho aí, a quantidade de gols que o Atlético tomou nos últimos jogos. É um negócio assustador. 30 gols sofridos em 18 jogos. E é um número realmente preocupante. Só para fechar esse bloco número 1, primeiro bloco de Atlético, 3 rapidinhas, tá? Se hoje tivemos o Everson treinando normalmente, provavelmente não volta contra o CRB meio de semana na Copa do Brasil, talvez esteja à disposição para o clássico contra o Cruzeiro no fim de semana. O Atlético sofreu baixas importantes no STJD, tá bom? Na tarde de hoje tivemos o julgamento lá na primeira comissão disciplinar do STJD, que definiu punições ao Galo por conta de toda a confusão
após a goleada sofrida por Palmeiras no dia 17 de junho pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. No fim daquele jogo, o Paulinho se estressou lá com o Marcos Rocha, né? Partiu pra cima do jogador palmeirense. O Paulinho, ele acabou tomando 2 jogos de suspensão. Ele já cumpriu um e vai ter que ficar de fora contra o Cruzeiro no Clássico. Sábado, 9h30 da noite, no Mineirão, com mando da Raposa. Já não tem o Hulk, né? Já não tem o Hulk. E o Hulk também foi punido, tá? O Hulk pegou um jogo, mas ele já cumpriu a automática, então ficou por isso mesmo pro Hulk, por conta daquela expulsão dele, um tanto quanto questionada pela massa do Galo, ficou em um jogo só. O Sérgio Coelho, que desceu à zona mista depois do jogo e ameaçou o árbitro, né? Foi o que alegou o STJD, dizendo que ele foi em curso nos artigos 243F, 243C, por ofender o árbitro em sua honra e ameaçar o juiz do jogo. Ele vai ficar pelo menos 30 dias fora, sendo que a punição poderia ser de 210 dias afastado das funções como presidente do Galo. E o Atlético vai ter que pagar uma multinha de R$30 mil pelo arremesso de objetos e o atraso no reinício da partida naquela ocasião, lá na Arena MRV. Justas as punições, Lélio Gustavo? Agora, eu com sinceridade, eu não lembro que o árbitro colocou ali na súmula, né? Sobre o Paulinho, que desnecessário. Ele foi expulso depois que o jogo acabou. Mas ele quase saiu no tapa com o Marcos Rocha, né? Uhum. Só pra gente contextualizar. Normal. Mas o Atlético tem que buscar um efeito suspensivo aí. Não dá pra abrir mão do Paulinho. Ou então, vai sem ele para o Clássico, né? Fazer o quê? Breno Galante, pra ir fechando contigo, ficou barato, foi merecido. O Paulinho aqui no caso, ele caiu no artigo 254A e 257 por praticar agressão física durante a partida e participar de rixa, conflito ou tumulto. A pena dele poderia ser de 22 jogos, mas claro que não foi. Diga lá, Breno. Ô Rafa, minha pergunta é, e qual foi a punição do Rodrigo José Pereira de Lima pela lambança que ele fez com o Hulk? Nenhuma, né? O juiz não teve punição nenhuma. Qual foi a punição do Marcos Rocha, que ele começou o problema com o Paulinho, quando ele acerta o Paulinho no meio do jogo e o Paulinho vai revidar depois do jogo? Também não teve nenhuma punição pro Marcos Rocha, né? Então, cara, sinceramente, aí fica difícil, né, da gente entender, né? Porque qualquer coisa que acontece nos jogos do Atlético, alguém vai lá e denuncia. Agora, quando a gente vê essas coisas acontecendo agora, beleza, Hulk tomou um jogo, já cumpriu, o Paulinho vai pegar o efeito suspensivo, como o Lélio falou, que venha o Cruzeiro, né? E que o Atlético encare esse jogo com um pouquinho mais de seriedade do que vem encarando nos outros. Mas antes, né, Rafa? Tem CRB, e aí é páreo duro, e vamos torcer para que o Atlético comece a convencer o seu torcedor nesse jogo aí da quarta-feira. Um abraço aí, até amanhã, Rafa. Valeu, Breno Galante. Até a próxima aqui no Tempo Esporte.